Tudo bem, Luísa? Boa noite para você, para o Vitão, para todo mundo que está com a gente aqui no UOL. Mais do mesmo, né? Mais um jogo onde o Corinthians tem dificuldade de criação, mais um jogo onde o Renato Augusto não pode colaborar com a equipe, sai antes dos 20 minutos por questões físicas, mais um jogo onde o Corinthians toma pressão dentro de casa de um time que nem é dos mais fortes do Campeonato Brasileiro, e com todo respeito ao Cuiabá, mas a gente está considerando a situação de momento, segunda página de tabela, clubes concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. O Cuiabá consegue fazer um gol com o Daverson, mas no primeiro tempo já tinha conseguido ganhar campo no sistema defensivo do Corinthians, Fernando Sobral, Denilson, até alguns jogadores que não foram utilizados em clubes do eixo Rio-São Paulo, né? Aí bora falar de Wellington Nem, o próprio Walter, goleiro, que era reserva do Cássio, tendo uma participação relevante na equipe do Cuiabá. Só que eu tô com o Vitão. O Antônio Oliveira mexeu mal, cedeu o campo para o Corinthians, que tem na história do Rony Oliveira, do Juan Oliveira, perdão, quase a história do Corinthians. Aquela história do vamos lá, a história da superação, se não dá na melhor forma física, no melhor ritmo de jogo, vai na raça. O Yuri Alberto tinha desperdiçado uma chance, logo depois ele consegue fazer o gol de empate, por pouco não teve da virada, mas muito pouco. O jogo de hoje me lembrou muito, inclusive, o jogo contra o Fortaleza. Roteiros muito parecidos. Toma um gol do adversário dentro de casa, aí tem que sair, correr atrás do resultado, fica no 1-1. Poderia ter perdido o jogo, me lembrou muito a partida contra o Fortaleza. Mas só, Matheus, só interrompendo, Luísa. Fortaleza é um time forte, que não está lá em cima da tabela bom. O Cuiabá é um time fraco, que entra em campo para não ser rebaixado e que jogou mais que o Corinthians. Não é que o Cuiabá ganhou como ganhou do América, num gol contra, um goleiro no gol, uma falta. O Cuiabá jogou mais que o Corinthians, eu diria para vocês, 70 minutos. 40, o primeiro tempo e metade do segundo tempo, o que é absolutamente assustador para quem torce para o Corinthians. Pois é, Matheus, esse desempenho, né, que a gente estava citando, uma dificuldade de criação muito grande, e me chama muito a atenção, aí não sei se vocês vão concordar comigo, essa falta de convicção do Vanderlei Luxemburgo, né? Ele escala o time com 3 zagueiros, depois ele muda para uma linha de 4, ele lança os meninos, ele tira os meninos. Isso também não é uma questão para vocês? Tem até um comentário aqui, eu vou achar, o Igor Brunelli está dizendo aqui, o Luxemburgo está tão perdido que não sabe nada, leva no tático jogo sim e jogo também. Às vezes, algumas opções dele até dão resultado, como foi a entrada do Juan Oliveira hoje, mas me parece sem muita convicção. Como é que você vê isso, Matheus? Na verdade, é o que ele tem. Quando ele faz as substituições e coloca a garotada, é o que ele vê quando olha para o banco. Ele não tem um elenco farto de opções que possam mudar o andamento do jogo ou atletas com características diferentes que consigam dar uma dinâmica para a partida. Exemplo, Renato Augusto sente com um pouco menos de 20 minutos, ele coloca o Adson, que pode jogar de meio de campo, mas não é um distribuidor, um cara que vai buscar um lançamento, um passe diferenciado, aquele passe quebrando linhas. O Alisson é muito mais um condutor de bola. Tanto que, particularmente, eu vejo que ele rende mais quando joga na ponta, jogando em velocidade pelo lado do campo, ou fazendo aquela entrada em diagonal, buscando a finalização, ou associando com o Yuri Alberto, se tiver mais à frente, o próprio Renato, num time ideal do Corinthians, mas quando ele entra no meio, na faixa central, substituindo o Renato Augusto, ele vai pegar a bola e partir com ela conduzida, dominada, porque ele tem 1-1 como principal fundamento. Ele não vai buscar esse passe, ele vai tentar entrar com a bola. Então isso já muda o estilo de jogo do Corinthians. Você olhar para o banco e não ter opções correspondentes ao modelo de jogo que você entende é um problema do clube, porque no caso não foi o Luxemburgo que montou esse elenco, ele está pegando no meio do caminho e tentando encontrar a melhor formação. Tem um pouco de tudo, tem um pouco de desorganização do clube, tem um pouco das escolhas do Luxemburgo e tem um pouco também do que ele tem à disposição. É um grande problema assim, que o Corinthians tem, essa questão do elenco. A formação do modelo de jogo por parte do treinador, ela também envolve analisar o adversário. Quais eram hoje as principais armas do Cuiabá? Tentar acionar o Daverson lá na frente, que acaba sendo um referencial técnico dentro de campo. Como anular isso? Ele entendia que colocando Bruno Mendes, Gil, Murilo, Bidu mais aberto, e aí fechou a linha de 4, abriu mão hoje dos 3 zagueiros.
mas eu vejo que se tivesse os 3 zagueiros, com os alas mais abertos, como deu certo contra o Galo, e até como jogou contra o América na semana passada, talvez o Corinthians não tivesse sofrido tanto, principalmente no primeiro tempo. Eu tô com o que a Luísa falou. Oi. Diga. Era sobre isso que eu ia te perguntar. Vai daí. Então, eu ia na sua linha, porque assim, eu concordo que o elenco não é essa maravilha, concordo que não foi o Vanderlei que montou, nem o Lázaro, nem o Canalha, que já foi embora, aliás, um beijo para a sogra dele, montou a única herança que ele deixou, o Rafael Ramos, que é um horror completo, essa herança ele deixou, mas a questão é, ele aceitou dirigir o Corinthians com esse elenco. E não dá para ele treinar um dia com 3 zagueiros, um dia com 4, um dia com 3, um dia o faz lá. Então ele tem culpa sim. Aí eu discordo do Matheus. E a escalação em casa contra o Cuiabá, ele tirou o Fagner, que era o desafogo do lado direito, e botou o Bruno Mendes preso. Quer dizer, ele foi muito mal na escalação. Ao colocar o Pedro no time, ele colocou o Pedro centralizado depois de um tempo central, ele não vai jogar ali nunca. Então, assim, ele armou o time muito mal. Então, o Wesley entrou contra o São Paulo, foi bem. Aí vai pro final da fila. Adson joga, vai pro final da fila. Aí entra o Biro, sai, volta. Uma hora o Bruno Mendes é titular, outra hora... Então, assim, você não tem nada, então você tem que ter uma ideia, pelo menos. E o Luxemburgo não tem ideia. O Corinthians hoje foi uma escalação completamente imbecil. Para quem vai jogar com o Cuiabá em casa, e o Cuiabá não ganhou de ninguém em Cuiabá. As 3 vitórias do Cuiabá são fora de casa. É um time que joga melhor fora de casa porque ele não ataca o adversário. Ele é um time que joga toda a linha atrás, tem o Daverson, que é um cara que cabeceia bem, e ataques pelos lados. Então fazia todo sentido. Inclusive é o segundo melhor visitante no campeonato, né, Vitão? O Cuiabá, os então, pontos que ele conquista são fora de casa, estava invicto com 2 vitórias e um empate, aliás, continua, né? Agora são 4 jogos de invencibilidade, mas a maior parte desses pontos é conquistada fora de casa. Eu concordo com você. Eu não critico o Luxemburgo. Por exemplo, o Murilo falhou no gol de novo, como ele falhou contra o Flamengo. O Davidson cabeçou em cima dele. Eu não culpo o Luxemburgo por isso, porque o Murilo tinha que jogar. O Bidu é fraquíssimo. O Bidu fez 2 bons jogos na vida dele, contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. Mas é exceção. Né? O normal é o Bidu, que tentou fazer gol contra Argentino Júnior, contra o Del Valle, hoje foi mal de novo. Só que o reserva Fábio Santos que não dá mais. Então, essas opções eu não culpo o treinador, porque não foi ele que escalou e tem esse. Agora, pelo menos, o Cuiabá não é melhor que o Corinthians. Se o Corinthians tivesse o elenco do Cuiabá, não ia ter mais pontos. Só que o Cuiabá, o Antônio Oliveira, chegou depois também. Não é que ele está há 100 anos no Cuiabá, chegou agora, campeonato de andamento, e tem uma ideia de jogo. Isso é culpa do treinador. Ter ideia e plano de jogo, se você não tem nada, você não pode abrir mão do Fagner da abertura direita, ainda mais quando você perdeu o Renato Augusto com 19 minutos. E, aliás, perder o Renato Augusto é o normal. A exceção é ter o Renato Augusto, gente. O Renato Augusto não joga 2 jogos seguidos quando? Então, se o Corinthians está esperando o Renato Augusto para jogar futebol, vai jogar bem umas 3 vezes no ano. Então, tem que ter um plano B. E o plano B não é você jogar como se o Renato Augusto estivesse em campo sem ele, porque não tem ninguém que faz esse papel. E assim, o Juan Oliveira hoje resolveu o problema, entrou bem no jogo? Entrou. Agora, por que o Biro saiu se ele era o melhor do time? Não fazia o menor sentido a saída do Biro hoje no jogo. Porque assim, existe uma coisa que é plano de jogo, estratégia, e outro que o campo diz. Eu acho que o Luxemburgo foi mal nas 2 coisas. Ele foi mal na estratégia para o jogo, que não fazia sentido nenhum. E depois ele colocou, assim, o Juan entrou bem? Entrou bem. Ele colocou, mas assim, foi totalmente tentativa e erro, né? Não é uma coisa assim, treinou, planejada. Eu acho que o Luxemburgo foi muito mal. E o Yuri Alberto, só para responder que aí não é culpa do Luxemburgo, mais uma atuação abaixo da crítica, ridícula, né? Ele entra no final, aí tem uma chance clara para fazer o gol de empate na cara do Walter, que o zagueiro dá para ele, tem um gol inteiro. Um canto, ele chutou em cima do goleiro. Isso é gol perdido, né? O Walter fez a defesa dele, mas se ele não tivesse lá, a bola bateu nele. E depois disso, ele foi bater uma bola, ele foi dominar. Ele se autodesarmou. O Palmeiras teve um diretor, o Palaia, que tinha auto-entrevista, ele se entrevistava. E o Yuri Alberto, ele se autodesarma. Então ele pega o pé direito e tira a bola com o pé esquerdo. Uma das cenas, assim, só faltou a trilha de Zacarias, Mussum, Didi, Dedé. Uma coisa completa. O que o Yuri Alberto tá apanhando da bola, isso independe também da questão de coletivo, de organização. Parte dele, individual. A bola sobrou para ele na área. Faz, meu garoto. Outra bola no pé dele. Então isso também é culpa do jogador, né?